Bom dia, bom dia, bom dia a todos que acompanham o canal do Paulo Munarete News. Eu sou o Nene. Vamos iniciar o nosso programa da previsão do tempo, saber como será o nosso dia hoje, nesta quarta-feira, dia 5/11 de 2025. Nosso programa aqui tem apoio do Atacarejo Doces Embalagens, Adubo São Vicente, Autoescola da Mari de Bom Jesus e Arno Multimarcas. Vamos acompanhar primeiramente na Clima Tempo como está o nosso dia hoje. Pela Clima Tempo, o nosso dia não mostra previsão de chuva. A princípio, vários mapas não mostram a previsão de chuva hoje, mas pela quantidade de nuvens, né? O tempo está um pouco mais fechado, vai ficar um pouco mais nublado, o sol às vezes um pouco mais presente, mas vai ficar mais ou menos nesse sentido o nosso dia hoje. Em decorrência de estar bastante nublado e às vezes acabar vindo alguma nuvem um pouquinho mais carregada, pode ser que durante o nosso dia hoje venha alguma pancadinha de chuva, alguma coisinha bem leve, como pode ser também que nem venha. Então tem alguns sites que mostram que tem alguma pancadinha de chuva e outros que não tem nada. Mas a princípio, acredito que no meio da tarde talvez venha alguma coisinha assim, tá? Mas vamos ver como é que vai o dia hoje. Vamos ver. Pode ser que venha, como pode ser que não venha, então só ao decorrer do nosso dia ele vai dizer como é que vai ser, né? Mas sabemos que hoje temos um dia quente novamente, a nossa temperatura máxima podendo chegar até 27 graus no dia de hoje, amanhecemos com uma máxima de 17, hoje eu acho que o nosso dia ele vai ser até abafado que nem ontem. Amanhã o nosso dia, o início da manhã principalmente, amanhece um pouquinho mais fresquinho, em torno de 13 graus por aí, mas hoje ainda ele fica um pouco mais abafado. Isso tende a mudar depois de sexta-feira, tá? Essas coisas, essas temperaturas acabam mudando um pouquinho mais. Mas, como eu falei para vocês, então aqui não mostra previsão de chuva, vamos ter um dia um pouco mais nublado, às vezes com o sol aparecendo um pouco mais, outros um pouco menos, às vezes pode ser que venha uma nuvem um pouquinho mais carregada e dê alguma pancadinha de chuva rápida aqui e já se disperse novamente. Mas, a princípio, a maior parte dos sites mostra que não temos chuva. Vamos acompanhar aqui nesse outro mapa agora. Como vocês podem ver, em algumas regiões aqui no oceano está chovendo, aqui também no Paraguai, na Argentina. Inclusive, bem interessante, essa questão da frente fria que avança pelo centro da Argentina com tempestades. E isso está acontecendo lá, nesse momento agora, né, nesta quarta-feira. Isso vem para nós aqui na sexta-feira, com a questão do ciclone que a gente geralmente vem comentando desde o início da semana, em vários sites também traz aí, ontem inclusive, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, lá, mais no finzinho aqui do Rio Grande do Sul, teve algumas tempestades, né, bem severas, ontem também teve, né, nesta terça-feira, na segunda, tiveram algumas tempestades bem severas lá no Rio Grande do Sul, deixando tudo branco, né, gente, fiquei admirado também, pela quantidade de granizo que caiu em algumas regiões lá, estragou toda a lavoura, então, e infelizmente o Rio Grande do Sul vem novamente na sexta-feira aí com essa passagem do ciclone. O Rio Grande do Sul é premiado, né? É onde se forma aqui, gente, onde geralmente vem se formando essas pressões e tudo mais, então a pressão atmosférica, tudo vai se juntando nesta região ali, também com essa massa polar mais fria, o ar quente que vem lá do norte, então aqui nessa região que ela acaba se formando um pouco mais desses ciclones extratropical e se espalha por todo o Brasil. Neste caso de sexta-feira, a princípio vai passar mais no Rio Grande do Sul, mas nós aqui em Santa Catarina também vamos sentir os efeitos desse ciclone, tanto Santa Catarina quanto Paraná. Vamos ter chuva também, vendaval, né? Pode ser que venha um vento um pouco mais fraco do que vai ter no Rio Grande do Sul, mas vamos ter aí ventos também um pouquinho mais fortes do que a gente geralmente está acostumado durante os nossos dias. Vamos acompanhar a movimentação desse mapa, estamos localizados aqui, ó, pertinho de Chapecó. Vocês podem perceber que vou até afastar um pouquinho mais, ó, aqui eu já mostro uma previsão de chuva rápida aqui, então como eu falei para vocês, alguns mapas mostram sim, outros não, é um negócio que a gente nunca tem certeza exatamente de como vai ser, como a gente sempre fala, é uma previsão, então a gente está prevendo o que pode acontecer no nosso dia, mas isso pode mudar a qualquer momento. Você pode perceber que aqui, ó, na região da Argentina, Paraguai, já vai se formando essas chuvas e elas vêm com maior intensidade, onde estão nessas partes em vermelho, e ela atinge Rio Grande do Sul. Vocês podem ver que os ventos aqui, eles acabam girando em torno aqui, e em Porto Alegre, também pertinho de Criciúma, é onde vem bastante chuva, e a gente sente esses efeitos também da chuva um pouco mais forte aqui em Santa Catarina e também no Paraná.
especialmente no Paraná, que agora nessa semana passada também teve alguns temporais, granizo. No Rio Grande do Sul teve essa semana e agora novamente nesse final de semana. E como eu falei para vocês, depois dessa chuva de sexta-feira, as nossas temperaturas no final de semana então abaixam um pouquinho novamente, indo para 10, 11, 13 graus também até na metade da semana que vem. Depois disso, as temperaturas voltam a aumentar, iniciando o dia com 17, 15, 16 graus e à tarde chegando a 27, 28, como vai ser o dia de hoje nesta quarta-feira também. Então depois dessa chuva, baixas temperaturas e depois no meio da semana que vem volta novamente as temperaturas a aumentar. Bem importante se manter em alerta esta semana por essa questão do ciclone. Vários sites vêm trazendo aí, acompanhando hora a hora. Também o pessoal da Defesa Civil está fazendo esse acompanhamento. Assim que eles nos encaminham mais informações, a gente vem trazendo para vocês aqui no canal Paulo Munariti News, tanto no Facebook quanto no Instagram, para vocês ficarem atentos e acompanhando, né? Então, mas é sempre importante você ficar em alerta, principalmente nesta sexta-feira e também na madrugada de sexta para sábado, que é onde geralmente é para passar esse ciclone no Rio Grande do Sul e a gente sentir os efeitos dele aqui em Santa Catarina e também no Paraná. Essa é a nossa previsão do tempo para hoje. Vamos ter um dia um pouco mais nublado, como eu falei para vocês. Amanhã o sol fica um pouco mais presente já nesta quinta-feira e na sexta chuva e no sábado também, principalmente no início da manhã, temos ainda um pouquinho de chuva e instabilidades durante o nosso dia. Essa é a nossa previsão do tempo para hoje, ao decorrer da semana. Voltamos novamente amanhã, quinta-feira, com mais previsão do tempo para todos vocês. Desejo um ótimo dia e nos encontramos amanhã.